Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de segunda-feira, início de semana, hoje 25 de outubro. Hoje comemora-se o Dia da Saúde Dentária, o Dia do Sapateiro e o Dia da Democracia. Nós precisamos de orar muito por nossa nação, para que este país possa realmente continuar desfrutando do direito de liberdade, de expressão religiosa, que é o que nos garante a nossa Constituição. E nós queremos pedir que você que é brasileiro, que tem realmente esse sentimento pátrio, ore, clame, intercedamos a Deus para que a democracia ela continue nos dando esse legado, esse direito, antes que a anarquia tome conta desta nação. Queremos lembrar a festa de aniversário de Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário. Se você ainda não adquiriu essa caneca, procure-nos durante as realizações dos cultos, às terças-feiras de oração, às quintas-feiras de estudo bíblico, aos domingos de escola dominical e também à noite às 18 horas e faça aquisição dessa caneca alusiva à celebração de ouro da nossa igreja, bem como essa camiseta também. Vista essa camisa, celebre conosco a festa que é de todos nós, Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário, de 11 a 15 de novembro. Foi especialmente convidado o pastor Alexandre Ximenes para estar pregando nos dias 11 e 12, pastor Dr. Carlos Alberto no dia 13, 14, o pastor Wilson Porto de São Paulo e na segunda-feira o encerramento o pastor Aurivan Marinho, além do conjunto Embaixadores de Sião, o cantor Armando Filho e a Orquestra Sinfônica Louvores Eternais da Assembleia de Deus. Anote em sua agenda de 11 a 15 de novembro. Sem perda de tempo, nós vamos ficar agora com a nossa guia turística Aline falando sobre A Lista de Schindler, esse filme que realmente fez com que nós tomássemos conhecimento do que os judeus sofreram durante a grande perseguição do Holocausto. Fiquemos, portanto, com a Aline. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. No dia 9 de outubro, a gente relembra o dia do falecimento de Oskar Schindler, esse justo entre as nações, esse homem que vai salvar 1.200 judeus do Holocausto. Mas a história dele é muito mais complexa do que a gente conhece. Ele vai começar a Segunda Guerra Mundial como um espião nazista e ele estava disposto a fazer de tudo para ganhar dinheiro e enriquecer. Como esse homem vai terminar a Segunda Guerra dando tudo, vendendo tudo que ele tinha, se desfazendo de toda a sua fortuna para salvar pessoas, para salvar judeus do Holocausto? Hoje a gente vai conhecer a fundo a história e a transformação de Oskar Schindler. E por isso nós estamos aqui no Museu do Holocausto em Jerusalém. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Atrás de mim, nessa porta escura, é a entrada do Museu do Holocausto. E ali dentro se entra num dos períodos mais escuros, mais terríveis da história da humanidade. Mas mesmo nesse período de escuridão, houveram pessoas que lutaram contra tudo e contra todos para salvar vidas. A gente tem aqui ao lado o Jardim dos Justos entre as nações. Quem são eles? Eles são não-judeus que arriscaram suas vidas para salvar judeus durante o Holocausto sem ganhar nada em troca. E a gente conhece milhares de justos entre as nações. E para cada um deles, a gente plantou aqui uma árvore. E esse é o início de um bosque gigantesco. Podem ver aqui aos pés dessa árvore, por exemplo, o nome em hebraico, em inglês e também o país de origem.
A Alice Ferrieres, da França, salvou judeus, como todas as pessoas aqui em volta. Isso é importante lembrar, que mesmo em um momento tão difícil, vão ter pessoas dispostas a arriscar suas vidas para fazer o correto. E entre essas milhares de árvores, também se encontra uma árvore em homenagem a Oscar e outra em homenagem a Emily Schindler. E eles estão logo aqui, então vamos juntos ver. Essas árvores foram plantadas em 1993, alguns meses antes de sair o famoso filme A Lista de Schindler, que transformou Schindler no Justo entre as Nações mais conhecido de todos, mas como eu falei, ele, apesar de tão conhecido, não toda a história dele, principalmente não o início da vida dele é conhecida, e é isso que a gente vai juntos agora descobrir e entender por que só em 1993 eles vão receber aqui essa homenagem. Oskar Schindler vai nascer no dia 28 de abril de 1908 de uma família alemã, mas ele não nasceu e cresceu na Alemanha, e sim numa cidade que se chama Zwittau, que era parte do Império Austro-Húngaro e depois passa a ser parte da Tchecoslováquia. Mas Oskar Schindler, com a cultura alemã que ele tinha o sonho de a região que ele morava ser anexada à Alemanha. E ele vai, então, se juntar à Abwehr, a inteligência alemã, em 1936, e na prática ele vai ser um espião para a Alemanha nazista. Ele vai passar informações que vão se provar muito importantes para a futura invasão alemã na Tchecoslováquia. Mas tudo vai mudar em 1938, quando ele vai ser preso pela Tchecoslováquia e acusado de espionagem e vai ser condenado à morte. Ele vai estar no corredor da morte alguns dias antes de ser executado, quando, para sorte dele, um acordo é feito, o Acordo de Munique. E esse acordo passava parte das terras da Tchecoslováquia para a Alemanha. Era um esforço dos países aliados para tentar acalmar Hitler e evitar o início da Segunda Guerra Mundial. Um esforço que a gente vai saber depois que foi em vão, mas naquele momento, quando a Tchecoslováquia entrega parte das suas terras à Alemanha, Oskar Schindler vai ser entregue junto e ele vai ser solto. E talvez como um agradecimento, talvez porque ele queria, no ano seguinte, em 1939, ele oficialmente vai se filiar ao Partido Nazista. E Oskar Schindler tinha um objetivo muito claro: fazer o máximo de dinheiro possível com a filiação dele ao Partido Nazista. E a maneira que ele descobre que é a mais fácil de fazer dinheiro é começar a negociar no mercado ilegal. E ele começa a comprar uniformes que foram roubados do exército polonês e vender esses uniformes para o exército nazista. Por que o exército nazista precisava de uniformes poloneses? Porque eles vão pegar esses uniformes e criar uma operação falsa. Eles vão fazer de conta que o exército polonês está atacando o exército alemão e por isso eles vão usar esse ataque ou esse falso ataque como uma justificativa para a invasão da Polônia. A invasão que vai acontecer no ano de 1939 e vai causar o início da Segunda Guerra Mundial. Então, indiretamente, esses uniformes que Schindler comprou e vendeu no mercado ilegal vão causar o início da Segunda Guerra Mundial. Com a invasão da Polônia, os judeus vão perder os seus direitos e também a sua propriedade. E aqui Schindler vê uma grande oportunidade de fazer dinheiro. Ele compra a um preço praticamente simbólico
uma fábrica que tinha sido pega de judeus, uma fábrica de esmalte vidrado. E ele começa a produzir utensílios de cozinha para o próprio exército nazista. E o filme começa justamente nessa época, com a fábrica de esmalte vidrado em Cracóvia, onde Schindler vai contratar muitos judeus para trabalharem para ele. Por que especificamente judeus? Porque naquela época, por lei, o salário dos judeus era menor do que o salário dos não-judeus. Mais tarde, inclusive, os judeus vão perder todo o seu salário, eles vão trabalhar literalmente como mão escrava, mas nessa primeira fase, realmente tem um salário pequeno. Apesar de eles praticamente não receberem nenhum salário, era importantíssimo para os judeus poloneses conseguirem um trabalho, era literalmente uma questão de vida ou morte. Um exemplo é a própria cidade de Cracóvia, onde viviam 80 mil judeus. Desses, a maioria vão ser expulsos e só sobram 15 mil. Justamente os 15 mil que tinham visto de trabalho em fábricas, por exemplo, a fábrica de Schindler. Mas eles vão ser obrigados a se mudarem para o gueto de Cracóvia, que as condições de vida eram terríveis. O gueto era extremamente sujo, as casas amontoadas, não se tinha acesso a comida, a medicamentos, a praticamente nada. Mas o pior ainda estava por vir. A partir de 1942, os nazistas começam a pegar parte dos judeus do gueto de Cracóvia e mandar para campos de extermínio, principalmente para o campo de Belzec. Mas os anos foram passando e Schindler começa a conhecer as pessoas que trabalham na fábrica dele e começa a entender que eles não são simplesmente judeus, mas que eles são seres humanos. E ele começa a criar um carinho ou pelo menos uma empatia com aquelas pessoas. E por um lado, ele começa a entender que aqueles judeus da fábrica são seres humanos e por outro lado, ele começa a ver as atrocidades que os nazistas estão fazendo com os judeus do gueto de Cracóvia. Além das péssimas condições do gueto, além de mandar literalmente parte dos judeus para campos de extermínio, os nazistas decidem aniquilar o gueto de Cracóvia em 13 de março de 1943. Isso quer dizer pegar todos os milhares de judeus que ainda estavam em Cracóvia, no gueto, e mandar ou para campos de trabalhos forçados, ou para campos de concentração, ou para campos de extermínio. E aqui, Schindler começa a ter uma mudança. Ele começa de uma pessoa que queria simplesmente tirar proveito desses judeus, com uma pessoa que está disposta a ajudar esses judeus, mesmo que isso custe a ele dinheiro. E durante a aniquilação do gueto de Cracóvia, centenas de judeus vão ser mortos nas ruas. E Schindler vai presenciar tudo isso. Graças aos contatos que Schindler tinha com o partido nazista, ele soube da aniquilação um pouco antes dela começar, e por isso ele vai ajudar a salvar os judeus da sua fábrica, escondendo alguns deles de noite nas suas propriedades. E segundo o testemunho de um dos sobreviventes, esse dia, esse extermínio do gueto de Cracóvia vai mudar a visão de Schindler em relação ao partido nazista. Nessa altura da guerra, os judeus já não recebiam nenhum salário. O salário era pago direto à SS. Isso quer dizer que os nazistas lucravam com a mão de obra escrava judaica. E eles não tinham interesse nenhum de manter o mínimo de condições para os trabalhadores. Ao contrário, a ideia é que literalmente eles iam morrer de exaustão trabalhando e assim os judeus mortos iam ser substituídos por novos judeus e isso ajudar também no extermínio dos judeus e também uma maneira muito lucrativa de fazer dinheiro. E já que a SS não destinava suficiente comida aos escravos judeus, Schindler vai usar os seus contatos no mercado ilegal para comprar comida para alimentar eles, para eles literalmente não morrerem de fome. E os funcionários da fábrica de Schindler foram mandados para o campo de trabalhos forçados e concentração chamado Plaszow.
Schindler entende que eles não têm nenhuma chance de sobreviver lá. Inclusive, o chefe do campo era extremamente sanguinário. E Schindler tem uma ideia brilhante. Ele vai pegar o dinheiro que ele tinha e as conexões e criar o próprio campo dele. O que isso quer dizer? Ele tinha dentro do campo de Plazou um subcampo dele, onde ele era o chefe. E lá ficavam todos os funcionários da fábrica dele e mais 450 outros judeus. E assim ele podia garantir as mínimas condições de sobrevivência para os seus funcionários. Mas as ações dele não vão passar completamente despercebidas e ele vai ser preso 3 vezes. 2 delas por negociar no mercado ilegal e por pagar propinas, porque tudo o que ele fazia agora para defender os judeus, como comprar comida, como criar um subcampo, ele precisava negociar de maneira ilegal e por isso ele vai ser preso. E a 3ª vez que ele vai ser preso vai ser por dar um beijo na bochecha de uma judia na sua fábrica. Sim, ele estava comemorando o aniversário dele na fábrica e dá o beijo na bochecha de uma das suas funcionárias. E o Partido Nazista ouve sobre isso e diz: de jeito nenhum. Tem que lembrar, pessoal, que os judeus não eram vistos como seres humanos. E por isso, Schindler vai ser preso pela 3ª vez. Finalmente chega o ano de 1944, quando tudo começa a mudar, quando os aliados começam a ganhar a guerra. E agora eles estão se aproximando cada vez mais dos locais nazistas. Isso inclui Plaszow, onde estava Schindler, a sua fábrica e os judeus. Agora, os nazistas, o foco deles era exterminar os judeus. E quando eles sabem que eles têm dias contados para fazer isso, eles começam a acelerar a matança e começam agora a pegar judeus e mandar direto para Auschwitz. E Schindler sabe que é uma questão de dias, se não semanas, que os seus judeus vão ser mandados também a câmaras de gás. E agora, para salvar os seus judeus de serem mandados a Auschwitz, Schindler vai usar a influência que ele tinha dentro do Partido Nazista e o dinheiro que tinha sobrado para criar uma nova fábrica. A fábrica vai ser em Brunlitz, que era parte da Tchecoslováquia que estava sob domínio dos nazistas, mas longe dos frontes, quer dizer, ia demorar mais tempo para os aliados conseguirem chegar até lá. E a maneira que ele convence os nazistas de abrir essa fábrica é que ia ser uma fábrica essencial, uma fábrica de armamentos. E os nazistas concordam. E agora vem a questão da lista. A lista de Schindler, que dá o nome ao livro e também ao filme. A lista seria a lista dos judeus que iam ser transferidos do campo de trabalho para a nova fábrica. Isso quer dizer que tinha uma chance dos judeus que iam ser transferidos de sobreviverem, mas todos aqueles que não estariam na lista estariam destinados às câmaras de gás de Auschwitz. Então essa lista foi preparada e cada nome e nome foi muito bem pensado, porque se sabia o significado de cada nome que entrava ou saía da lista. E no final a lista tinha 1098 nomes. E agora estava tudo pronto para começar a transferência dos judeus para a nova fábrica. Mas justamente quando ia começar a transferência, Schindler vai ser preso pela 3ª vez, justamente por ter pago propinas para todo esse negócio acontecer. E a transferência começa a acontecer. Os trens eram separados entre homens e mulheres. Mas o trem das mulheres da lista não vai para Brunlitz, como ele deveria, e sim vai para Auschwitz. E Schindler, dentro da prisão, ouve que as mulheres da sua fábrica foram mandadas para Auschwitz. E começa um desespero. O que a gente vai fazer? Literalmente, é um relógio com os segundos correndo
e a qualquer momento a gente sabe o que aconteceria com essas mulheres. E ele consegue, de dentro da prisão, mandar representantes para Auschwitz, e esses representantes vão conseguir pegar essas mulheres e colocar em outro trem que vai para Brunlitz, e a vida delas, literalmente, por um triz, vai ser salva. Schindler cria sua fábrica de armamentos para salvar os judeus, mas é um pouco irônico, se pode dizer, um pouco paradoxal, fabricar armas para os nazistas e, ao mesmo tempo, tentar salvar judeus. E por isso, a fábrica de Schindler, ela não realmente produzia armamento. A quantidade que eles produziam era muito, muito pequena, e a maior parte do que eles sim produziam não realmente funcionava. Então também tinha aí dentro a ideia de uma sabotagem do exército nazista. E na sua fábrica de armamentos que não realmente funcionavam, Schindler vai terminar de gastar toda a sua fortuna. E no ano de 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, ele não tinha mais nenhum centavo. E o homem que começou a guerra disposto a fazer tudo para ganhar dinheiro, no final dela, vai fazer de tudo, inclusive gastar sua fortuna para salvar os judeus, para salvar os seres humanos que trabalhavam na fábrica dele. Ele vai chegar para os aliados e pedir uma indenização por ter salvo os judeus, por ter gastado toda a sua fortuna. Ele vai pedir $1 milhão para recomeçar a sua vida. Os aliados vão dar para ele $15 mil. E só. E ele pega esses $15 mil e vai para a Argentina com a sua esposa para tentar recomeçar a sua vida bem longe da Europa. Mas na Argentina ele não vai ter sorte nenhuma com os negócios. E em 1957 ele de novo vai declarar falência e vai voltar à Alemanha. E ele vai ser sustentado por quem? Pelos mesmos 1.200 judeus que ele salvou. Ele nunca mais vai dar certo nos negócios. E até o fim da sua vida, esses 1.200 judeus vão sustentar ele em todas as suas necessidades. Em 9 de outubro de 1974, Schindler vai falecer. Mas a memória dele vai seguir viva, graças aos sobreviventes e depois ao livro e ao filme. Uma memória muito controversa de alguém que começou a guerra como um nazista, mas se Schindler, no início da guerra, não tivesse colaborado com os nazistas, ele não teria sido capaz depois de salvar esses mesmos judeus, já que a influência dele dentro do partido nazista permitiu ele fazer tantas coisas como criar a lista de Schindler e as suas fábricas. E agora a gente vai juntos para o local onde Oskar Schindler está sepultado e conhecer o final da história dele. Chegamos agora no Monte Sião, um local biblicamente falando muito importante, e aqui se criou o principal cemitério cristão de toda Jerusalém. E aqui já na entrada, que vocês podem ver que é bem simples, a gente está vendo a indicação da entrada para o sepulcro de Oskar Schindler, e a gente vai juntos lá e terminar a nossa história. Um dos últimos pedidos de Schindler foi ser enterrado em Jerusalém, uma questão muito simbólica e importante para ele, e o pedido dele foi atendido. A gente pode ver aqui no cemitério o sepulcro de Oskar Schindler. E aqui escrito o nome dele, a data de nascimento e falecimento, e tem aqui uma frase em hebraico, Hassid umot haolam, um justo entre as nações, e também foi colocado em alemão, o idioma que ele cresceu falando, o inesquecível salvador de vidas, e está escrito que ele salvou aqui 1.200 judeus. E uma coisa que tem nesse sepulcro, diferente de todos os outros, é que nesse sepulcro a gente vê muitas pedras. Apesar de Schindler ser cristão, essa é uma tradição judaica, colocar pedras sobre o sepulcro.
A pedra é uma coisa eterna como a alma da pessoa. E quando a gente vê um sepulcro, a gente vê o carinho das pessoas. Quando tu vai visitar um amigo, um ente querido que faleceu, tu coloca uma pedra sobre o sepulcro. E aqui a gente vê como ele era amado, respeitado e visitado, mesmo depois da morte dele. Tanto que tem aqui, inclusive, uma caixa com pedras para quem quiser vir aqui pegar. E nada mais que justo a gente também acrescentar a nossa. Agora que o dia 9 de outubro está chegando, eu queria tirar um momento para a gente refletir sobre quem foi Schindler, sobre todas as controvérsias que ele esteve, mas também pelo grande ato de coragem e autossacrifício, de terminar os seus dias na pobreza, dependendo da ajuda de outras pessoas. Mas ele tem uma riqueza que nenhuma outra pessoa vai ter, a riqueza de salvar essas 1.200 pessoas. A gente diz que quem salva uma pessoa é como se tivesse salvo o mundo inteiro. E Schindler fez exatamente isso. Ele salvou 1.200 mundos. Quantas pessoas estão vivas nos dias de hoje graças a ele? Os descendentes, os filhos, os netos e os bisnetos dessas 1.200 pessoas. A gente tem que contar a história inteira dele, mas eu acho muito importante a gente também lembrar desse homem. Eu agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo de hoje e a gente se vê aqui todas as quartas e domingos, direto de Israel. Confesso que já ouvi muitos documentários, já li alguns livros. Quando a gente vai a Israel, a gente visita o Museu do Holocausto e a gente vê e a gente sente na pele o que os judeus sofreram e o quanto esse homem ajudou, Schindler ajudou a salvar milhares e milhares de judeus de não serem levados para os campos de concentração e tampouco fossem colocados em câmaras de gases para ser mortos, asfixiados e envenenados. Oremos por Israel. A palavra de Deus diz: orai pela paz em Jerusalém, haja paz dentro dos teus muros. Agradecemos a todos que estiveram conosco, esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muros anciões, férteis campos teus, passado e presente, a história ali nasceu. Trilha anciã, incomparável chão, os chofarsons chamam por todos pelo ar. Nunca esquecerei, para sempre te exaltar, o canto de Zion, eterno a proclamar, fé de gerações em nossos corações, o centro do mundo, de Deus eterno plano. Israel, Israel, terra de promessas, fervor do coração. Israel, Israel, Santa preciosa, vamos proclamar, e em tua presença o mesmo não serás. De Deus a humanidade moveu o mundo todo, depois da ansiedade Zion se revelou, terra prometida, sagradas mãos de Deus, eras de esperança, para sempre teu altar. Israel, Israel, terra de promessas,
promessas, fervor do coração. Israel, Santa Preciosa, vamos proclamar em tua presença o mesmo não serás. E do alto Monte Hermon ao fundo no Mar Morto, das praias e areias do mar da Galileia, dos vales do Jordão até Jerusalém, a terra louvarás e o mesmo não serás. Serás terra de promessas, fervor do coração. Israel, Santa Preciosa, vamos proclamar